anos e eu respeito todas as fés, todas as religiões, e aqui é somente para compartilhar mesmo com vocês um pouco aí do que eu aprendi nesses anos estudando esses livros. Então o gnosticismo ele é realmente algo surpreendente, é uma diferença. Eu acho que a única religião que eu conheço que teve muitos livros perdidos e muito da sua doutrina, da sua essência abafado e proibido foi o cristianismo. Então não é igual às outras religiões que convivem com debates, convivem com opiniões diferentes, como o hinduísmo, o budismo, até o islamismo tem várias vertentes ali, eles brigam entre eles, mas não ficou oculto e proibido por quase 2000 anos. A única é o cristianismo mesmo, que realmente a religião ortodoxa, os ortodoxos, eles mataram, queimaram muitos gnósticos e pessoas que realmente por milhares de anos eles tentaram ali trazer o seu ponto de vista e por isso todos eram ali perseguidos e destruídos. Então, há quase 100 anos que nós temos essa liberdade de expressão aí religiosa e hoje mesmo ainda nós temos um pouco de perseguição. Mas no século XX, em 1945, foram descobertos os livros gnósticos, porque esses livros ficaram ali por 1600 anos escondidos em uma caverna no Egito. Então isso é muito raro de se ver. Normalmente a gente tem contatos com livros de outras religiões e foram proibidos ali, mas outras pessoas tinham conhecimento. Esses livros realmente ninguém tinha conhecimento, tá? Então realmente... Oi, Thaís, que bom. Boa noite. Você já estava vendo um livro? Eu vou continuar falando do Pício Sofia, você participou da última live, vou continuar aqui. E aí é bom, fazia tempo que eu não fazia, eu vou tentar fazer hoje e amanhã. Mas é muito importante isso, conhecer, eu estou aqui falando dessa parte mesmo, que é a única religião que eu conheço, que eu já ouvi, que eu tenho notícia, eu já estudei muitas religiões, que tiveram livros que ficaram ali por mais de 1000 anos perdidos, e só agora, no século XX, que foram descobertos. Então esse conceito de arcontes, esse conceito da Sofia, algumas teorias tinham, algumas pessoas que eram críticas, os católicos críticos ali do século II, III ali, alguns bispos, eles rebatiam os gnósticos, mas não tinham os livros, tinham algumas citações deles, mas ninguém sabia o que eles pensavam realmente. Ali no Hermetismo, em Platão, tem a questão do demiurgo, tem algumas coisas, mas também muito vaga. No zoroastrianismo, zoroastrismo também, tem uma parte de zostrianos ali, que ele entende algumas coisas, mas nada como os livros que Jesus fala. Aqui como o Apócrifo de João, como o livro Pício Sofia. E o livro Pício Sofia, ele não foi descoberto em 1945, ele foi descoberto ali acho que em 1890, mas muitas pessoas ali ocultaram ele, ficou mais no ocultismo. Ele está no museu lá na Inglaterra, e aí muitas pessoas ficaram usando ele até para criar um pouco de ocultismo, que tem realmente o gnosticismo de Samael Aun Weor, e aí tem umas vertentes ali de gnosticismo que usaram esses livros ali para fazer um conceito ali meio baseado em magia sexual, baseado em algumas coisas, porque também eles não tinham todo esse conhecimento que existe na biblioteca de Nag Hammadi. Aí com a biblioteca de Nag Hammadi, a gente consegue unir o conhecimento ali de Pício Sofia, do Evangelho de Valentino, então todo esse conceito. Então, Thaís, esse é o principal. Eu digo que a gente tem a mãe e não tem o pai, né? Você veio da Sofia, você tem a luz, a centelha, e a Sofia é que coloca essa centelha e você tem que ter esse contato. Por isso que Jesus falou, você precisa ter o Espírito Santo. Ele fala, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá, né? Na própria Bíblia comum tá escrito isso em João. E aí quando você tem o Espírito Santo, ele fala que o Consolador vai te fazer lembrar do que ele falou e te falar das coisas do Pai, para você entender o Pai. Vai receber das coisas do Pai e ele fala de mim também, porque eu sou o Pai também. Então esse conceito é muito importante entender
que a Sofia é o Espírito Santo, e a gente tem que ter esse despertar e esse contato diário com ela. É uma mãe, então você tem que ter esse contato como uma mãe. Uma mãe é mais paciente ali, que está mais conosco. O pai é um pouco mais racional ali, que só protege a gente. E a mãe é aquela que passa a mão na cabeça, ensina. Então é mais ou menos isso. Não é que a mãe e o pai, do contexto literal, uma mulher e um homem, é realmente a forma como nós podemos entender. No outro mundo eles têm outros nomes, no Traion eles têm outros nomes, mas para nós aqui, para que nós pudéssemos entender, então tem esse nome, mãe, pai, não que seja uma mulher ou não. Por isso que essa questão que fica muitas pessoas apegadas aos nomes, mas não se apega aos nomes, se apega ao conceito. A esse conceito de você entender que na Sofia você tem esse contato diário do dia a dia, igual com a sua mãe, que você pode ligar e falar: mãe, tô com dúvida aqui nisso daqui, vão comigo fazer isso, me dá conselho. A mãe fala: ó, não vai por ali, filha, vai, leva a roupa, a blusa porque vai esfriar, leva o guarda-chuva que vai chover. Assim é esse contato diário com a Sofia, com o Espírito Santo, nas coisas do dia a dia. Ela que está aqui na Terra e te auxiliando até o fim. Por isso que Jesus fala que quando o Espírito Santo for retirado da terra, a graça, aí sim vai vir o fim, né? Que é isso que tá escrito. E fala: as noivas precisam ter a luz acesa para quando receber o noivo. E essa luz acesa é estar cheio do Espírito Santo, da unção. Então isso é um contato diário. Então a gente chama de câmara nupcial, e Jung chamou de integração, que é quando você une a sua alma com a parte masculina e feminina. O seu corpo tem o anima e o animus, ele fala, né? Então, o Espírito Santo é a Sofia e Jesus é a parte masculina e o Pai também. Aí ele se une à sua alma. Sua alma, ela é feminina. A alma de todo mundo. A minha alma também é feminina. A alma é feminina. Não importa se você é homem ou mulher, a alma é feminina. E o espírito é que se une à alma. Só que normalmente as pessoas têm o espírito falsificado, que é criado pelos arcontes, que é o que eu expliquei na última live aqui. E aí, o que acontece é que se você não tem Jesus, o Espírito Santo, ele se unir e casar com a sua alma fica à mercê desses espíritos falsificados, esses demônios e tal. Quando você deixa Jesus, o Pai, entrar, ele se une e casa com a sua alma. Isso é a câmara nupcial, quando você está completo. E aí você se torna um homem perfeito. Não homem no sentido de masculino, do corpo aqui de eu sou um homem e tal, não. O espírito se torna um homem. Ele renasce como um homem perfeito, que é um homem completo, é um ser completo. Jung chamava isso da integração, que esse homem perfeito é o homem que é homem e mulher ao mesmo tempo, que não é homem e mulher, faz dos dois um. A esquerda como a direita como a direita. Ele fala, Jesus até fala no Evangelho de Tomé, quando você fizer olhos no lugar de olhos, mãos no lugar de mãos, o homem e a mulher serem um só, de modo que eles não sejam mais dois, mais um, aí você vai encontrar o reino. Então é esse o sentido, é dentro de você, você pegar a sua parte feminina e masculina e fazer ela se unir e ser um só, você ser íntegro. Esse é o ponto, tá? Almir, qual o motivo de ter salmos apócrifos? Eu não entendi a pergunta. No meu livro não tem salmos, mas tem alguns salmos de Davi apócrifos e tal, tem algumas coisas, mas no gnosticismo a gente não tem. Tem canções, tem o livro de Trovão, do Trovão, mas não entendi a sua pergunta, tá? E se tiver dúvida, Thaís, outras dúvidas que eu souber, vocês perguntem que eu consegui ler, eu falo. Ah, entendi. Por que os livros não estão na Bíblia? Então, os livros gnósticos, que é o que eu leio, né? Existem outros livros apócrifos, tem vários livros que tiveram motivos para não entrar ou não na Bíblia. Mas esses livros foram excluídos literalmente por quê? Porque depois de 300, 400 anos depois de Cristo, criou-se uma religião cristã ortodoxa, que é o que chamam hoje de catolicismo, tal. E aí, nesses concílios, os bispos, padres, papas, tal, eles faziam reuniões e escolhiam os livros que faziam sentido para eles, para o que eles achavam certo, e aí eles olhavam para os livros gnósticos, que falam sobre autoconhecimento, sobre vários universos,
que existem deuses e mais deuses, e o Pai é uma luz, tal. E para eles, naquela época, imagina, isso era ridículo. Você imaginar, se você não tem o conhecimento de física quântica, falar que tudo é uma mesma coisa, que existe masculino e feminino numa sociedade patriarcal, vinda do Império Romano ali, que o homem quer dominar, e aí eles decidiram que isso tiraria e não faria com que eles conseguissem manter o poder, porque senão as pessoas iriam acreditar que elas não precisam de uma igreja, de um pastor, de um padre falando para elas o que elas fazerem. Imagina 100 mil, 1 milhão de camponeses que eles poderiam cobrar dízimo, fazer as coisas. Se você falar para esses camponeses que eles são iguais a um rei, igual a um bispo, igual a todo mundo, ia ser uma bagunça. Então eles quiseram manter o poder, igual até hoje. Por que esses livros, mesmo depois de anos e anos já descobertos e traduzidos, por que nenhuma igreja grande ousa ler eles num culto? Porque senão iria acabar com o sustento dos pastores, entende? Imagina aquela multidão da Universal que vai lá no Templo de Salomão. Aí esses livros aqui falam que Salomão, o templo dele, ele servia aos demônios, que o Deus de Israel lá é um Yahdabaoth, é um demiurgo, e o templo de Jesus não está em templo de pedra, então você não precisa ir. Então as pessoas iriam parar, tá? Aquele templo iria ficar com as dívidas e a igreja ia falir. Então eles não querem isso, a Record, eles iam perder todo o dinheiro que eles tiveram. Então as pessoas se apegam ao dinheiro do que à verdade. Eu não tenho problema, se eu tivesse uma igreja e dependesse do dízimo das pessoas, aí eu não iria pregar isso daqui, eu iria pregar a Bíblia, porque a Bíblia faria com que eu pudesse cobrar de vocês, tá? Então esse é o ponto, mas aí esses livros ficaram realmente perdidos ali por ninguém conhecia há 300, 400, 500 anos, 1000 anos, ninguém conhecia. Realmente foram proibidos. Para mim é a verdade, então cada um tem sua verdade. Para mim isso desde os meus 15 anos eu leio e isso para mim é a verdade. Mas eu respeito quem gosta da Bíblia, quem é muçulmano, quem é de outra religião, cada um tem sua verdade. Eu, para mim, eu leio isso, eu leio também os livros do taoísmo, leio tal, leio livro de qualquer outra coisa, mas para mim isso é a verdade suprema, para mim isso é o que faz sentido para mim, tá? E aí aqui eu trago só isso. Mas não que eu queira, coloque isso na Bíblia, queira que quiser que tanto que tem mais livros aqui do que no Novo Testamento da Bíblia. Aqui na minha Bíblia, que eu acho que eu tenho 55 livros, no Novo Testamento tem 27 só. E a maioria são cartas de Paulo, que nem conheceu Jesus. E aqui são livros de Filipe, que era discípulo de Jesus, de João, de Tiago, de Tomé, e livros de pessoas, de Maria Madalena, pessoas que estavam ali no círculo, conviveram com Jesus a vida toda, os irmãos dele e tal. Então, realmente, assim, é uma pena que aconteceu, mas era a vontade do Pai. Realmente, nesses livros mesmo, ele fala que deveria ficar oculto, tem o Apocalipse de Adão, tem livros que falam realmente, o Evangelho dos Egípcios, que esses livros iriam ficar ocultos para depois ser revelado no futuro. Até para Pedro, no Apocalipse de Pedro, Jesus fala para ele, não revele isto a essa geração, senão eles vão te matar, porque eles não vão entender isso que eu estou te falando. Isso é para uma geração vindoura, futura, que eles vão ter capacidade de entender. Então hoje você só pode entender isso porque a gente está nesse momento de ter esse conhecimento de ciências. A gente sabe que o universo tem 13 bilhões de anos-luz, é muito grande, não é? Nós não somos o centro do universo, tal. Se você fosse falar isso na época de Galileu Galilei, você ia ser cortado igual a ele, morto igual a ele, porque ele simplesmente usou de falar que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol, ao invés do Sol girar em torno da Terra. Então isso realmente é difícil. Bom, mais alguma dúvida? Posso começar a leitura do livro? Ou vocês tem mais alguma dúvida aí? Eu vou ler o livro Piste e Sofia, continuar aqui de onde eu parei, para a gente ter, porque é um livro muito grande, eu acho que é legal, mas a gente pode ter essa conversa também, tá? Eu paro a qualquer momento aqui para responder. Eu gosto de ler porque essas palavras são muito melhores do que as minhas, né? A palavra de Jesus.
e para também incentivar vocês a lerem. Não precisa comprar meu livro, né? Tem na Amazon lá o Kindle, R$ 5 e tal, mas não precisa comprar. Você baixa em PDF também, pesquisa Biblioteca de Nag Hammadi, Pis Sofia, deve achar, ou tem outras versões que é só um livro e tal. E não importa a forma que você leia, importa que você leia e conheça, tá? Mas eu só disponibilizei para quem quiser. Então aqui. E o Salvador respondeu a Maria: esses são os maiores tormentos que existem, mas as almas que forem a esses lugares serão atormentadas também por um frio rigoroso e um fogo violentíssimo. E disse Maria: desventuradas as almas dos pecadores, mas diz-nos, Senhor, que o fogo é mais violento, o do inferno ou o do mundo. E o Salvador respondeu a Maria: em verdade te digo que o fogo do inferno é 9 vezes mais ardente do que o fogo do mundo, e o fogo dos suplícios do grande caos é 9 vezes mais ardente do que os dos suplícios do grande caos, e o fogo dos tormentos dos arcontes no caminho do centro é 9 vezes mais ardente do que o dos suplícios do grande caos, e o fogo do dragão das trevas exteriores e dos lugares do castigo que nele há é 7 vezes mais terrível do que o fogo dos tormentos dos arcontes do centro. Diálogo entre Maria e Salomé. E depois que o Salvador disse isso a Maria, esta feriu-se no tírito e chorou. E choraram também todos os discípulos, e diziam: desgraçados os pecadores, porque o seu castigo é muito grande. E Salomé levantou-se e disse: Senhor, tu nos disseste, quem não deixar seu pai e sua mãe para seguir-me não é digno de mim. E nos disseste depois: abandonai vossos pais para que eu vos faça filhos do primeiro mistério por toda a eternidade. Entretanto, Senhor, está escrito na lei de Moisés que aquele que abandonar seus pais deve morrer. É, pois, contrário à lei o que tu nos ensinas? E quando Salomé disse essas palavras, Maria Madalena, inspirada pela força de luz que havia nela, disse ao Salvador: Senhor, permita-me que fale com a minha irmã Salomé para explicar-lhes as tuas palavras. E o Salvador respondeu a Maria: permito-te sim, Maria, que expliques minhas palavras a Salomé. E depois que o Salvador disse isso, Maria dirigiu-se a Salomé e lhe disse: Irmã Salomé, tu citaste a lei de Moisés, que diz que deve morrer quem abandonar seus pais. Mas a lei se refere aos corpos, senão à alma. E a lei não se refere aos filhos dos arcontes, mas alude à força saída do Senhor, e que hoje está em nós. E a lei diz: quem está fora do Salvador e dos seus mistérios morrerá de morte e perecerá em sua maldade. E quando Maria acabou de falar, Salomé voltou-se para ela e disse: a potência do Salvador basta para igualar-me a ti em inteligência. E aconteceu que quando o Salvador ouviu as palavras de Maria, felicitou-a calorosamente. Jesus fala a seus discípulos sobre o modo de escolher entre as doutrinas verdadeiras e as doutrinas falsas. E o Salvador continuou falando entre seus discípulos e disse a Maria: escuta, Maria, qual é o estado do homem até que comete um pecado? Os arcontes das potências perversas combatem a alma constantemente e levam-na a cometer os pecados. E chamam o inimigo da alma, e lhe dizem: se a alma sai outra vez do corpo, não a perdoes, mas conduza-a a todos os lugares de tortura, pois que incorreu em todos os pecados que a levaste a cometer.
E quando Jesus falou assim, Maria lhe disse: Senhor, como os homens que buscam a luz saberão se as doutrinas que encontram são enganadoras ou legítimas? E respondeu o Salvador: Já vos disse, sede como bons cambistas. Aceitai a moeda boa e rechaçai a falsa. E dizei aos homens que buscam a Deus: Se sopra o aquilão, já sabeis que é a seca que virá. E se sopra o vento oeste, já sabeis que virá a seca e o calor. Dizei, pois, a esses homens justos: Se conheceis os sinais dos ventos, conhecereis também se as palavras que encontrardes na busca de Deus concordam e harmonizam com aquelas que vos tenho dito, desde os 2 martírios até o 3º testemunho, e as que concordam na constituição do céu, do ar e da terra e dos astros, e em todas as coisas que a terra contém, e nas águas e nas coisas que contêm as águas, e na constituição dos céus e dos astros, e dos círculos, e de quanto se encerra no mundo. E os que vierem ao encontro de vossas palavras verão que concordam com quantas vos tenho dito, e eu receberei o que nos pertence, os que nos pertencem. E é isto o que direi aos homens para que se defendam das falsas doutrinas. Porque eu vim ao mundo para redimir os pecadores de seus pecados, e não pelos homens que não fizeram mal, nem pecado algum. Para que Enoque escrevesse no paraíso, quando eu lhe falava da árvore da ciência e da árvore da vida. E eu quis que ele os colocasse na pedra de Ararade, e coloquei o arconte Calapaturosh, que está sobre o Shiquemute, onde está o pé de Eu, e cerca todos os arcontes e as Hermarmenés. E designei este arconte para guardar os livros de Ieu, para impedir que alguém os destrua, e para que nenhum dos arcontes invejosos destrua os que vos darei, e nos quais vos darei a emanação do universo. Aqui nesse ponto aqui é bem interessante também que Jesus ele fala que falou com Enoque sobre a árvore do conhecimento e a árvore da vida, e os livros de Enoque ele fez com que não pudessem ser destruídos, aqueles que ele citou para Enoque, para os arcontes guardarem os livros de Eu. Então esses livros realmente foram protegidos, e até isso faz um pouco de sentido nesses livros gnósticos. Também aqui tem o livro dos Segredos de Enoque, na Bíblia Gnóstica, depois vocês podem ver, se quiser um dia eu leio. E realmente Jesus fala com ele, mostra a descida de Cristo pelos 7 céus, tal, igual no livro Ascensão de Isaías. E esses livros eles foram guardados realmente em cavernas e não foram destruídos. E isso é muito intrigante, você pensar que nós temos uma cópia só de algo desses livros. E por quase 2000 anos eles não foram destruídos, mesmo pelo tempo. Ali tem algumas páginas que ficaram ali perdidas, mas a gente tem aqui 600 páginas aí que não foram destruídas. E você pensar que Jesus fala isso aqui, que essas palavras concordam com a ciência, concordam com os astros, com a constituição do universo, e realmente é o que eu falei no começo, que essas palavras hoje a gente entende por quê? Porque elas concordam com tudo que a ciência fala. Então a gente pode ter, e naquela época eles não tinham esse conhecimento, tá? A sociedade. Capítulo 50. Maria interroga Jesus acerca do destino das almas antes de virem ao mundo. Quando o Salvador acabou de falar, Maria perguntou-lhe: Senhor, que homem há no mundo que está limpo de todo pecado? Porque se evitou uma falta, cairá em outra, e não poderá encontrar os mistérios no livro de Eu, e não haverá no mundo homem isento de todo pecado. E o Salvador respondeu a Maria:
encontrareis 1 em 1000 e 2 entre 10.000, pela consumação do mistério do primeiro mistério. E por isso eu os trouxe os mistérios, para que todos no mundo, porque todos no mundo estão sujeitos ao pecado e necessitam do dom dos mistérios. Isso daqui eu sempre falo, porque eu vou ler depois o Evangelho de Tomé, tá bom, amigo? Vou fazer uma live só com o Evangelho de Tomé. Eu fiz, mas faz uns 2 anos, eu apaguei esses dias, eu vou fazer de novo. Mas no canal Escola Gnóstica, você acha lá também as lives antigas que eu fiz. Eu sempre guardo lá na rede vizinha, lá tem um canal Escola Gnóstica Cristã, se você quiser ver. E aí, aqui, eu sempre falo que é 1 em 1000 e 2 entre 10.000. Em alguns livros, eles até resumem isso, eles falam 1 e 2. Eles falam como Jesus falava, é 1 e 2. Então, por isso que eu acho que eu falei pra você, né, Thaís? Não sei se foi pra você, foi pra alguém, que eu falei, eu não ligo muito, e a gente não tem que ficar preocupado se milhões de pessoas nos ouvem, ou pessoas, porque não é assim. Então, é 1 em 1000 e 2 entre 10.000. Eu faço live para ter 1.000 pessoas, porque de 1.000 pessoas vai uma ouvir e entender. De 10.000 pessoas, vai 2. Então, eu tenho 170.000 seguidores. São 10 pessoas que vão ali entender. Então, realmente, nesses livros... eu lembrei que foi para você. E aí, realmente, nesses livros, Jesus fala, é 1 entre 1000 e 2 entre 10.000. Então, é como se a Sofia ela passasse uma esteira de alma, assim. Aí, quando passa 1000, ela coloca a luz. Ela coloca a centelha de luz. Aí, passa 10.000, ela coloca 2 centelhas de luz. Porque realmente é assim. Por isso que Jesus falou, são muitos chamados, poucos escolhidos. Então, a gente fica... tem pessoas, né, que elas ficam nessa ânsia de, quero converter o mundo inteiro, quero falar para o mundo. Eu tenho amigos que foram para a África, vão para o Rio de Janeiro pregar o evangelho lá. E eles ficam querendo um número tal. E isso é muito vazio para mim, porque Jesus nunca buscava número, Jesus buscava qualidade. Ele ia atrás dos discípulos. Hoje eu até postei uma frase do Osho, que ele fala, eu não faço seguidores, discípulos, eu faço mestres. Eu crio mestres. Então aqui também, e Jesus fez isso, que ele falou com os discípulos e preparou os discípulos para serem apóstolos. E não para... E ele falou, eu chamava vocês de servos, mas vocês são meus amigos. Então o próprio Jesus falou, vocês são meus amigos e vocês vão ter o mesmo poder que eu, vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Ele falava, um discípulo não é superior ao seu mestre, então se me perseguiram, eu vou perseguir você também. Obrigado, Thaís, pelo presente. Então, tudo isso é o que é verdade. O livro mais simples é o Evangelho de Tomé. Não, acho que... o livro de João, eu acho que é o Apócrifo de João. Na Bíblia Gnóstica, eu coloquei uma sequência bem simples, assim, dos mais simples para os mais complexos. Eu fiz um pouco assim, né? Então, os mais complexos estão no final, se você quiser ver. Mas pode pesquisa o Apócrifo de João, o Evangelho da Verdade. É que não tem como ser simples, porque é algo diferente. Mas você tem que ler todos, e você lê um, vai explicar o outro. Eles são todos correlacionados e contam a mesma história. Por isso que eu acredito muito nesses livros, porque na Bíblia, você só tem 1 ou 2 livros que falam lá do Gênesis, falam lá e colocam. Aí o outro lá tem o Deuteronômio de Moisés, fala das leis e tal. É um que fala de uma coisa e tal. Nesses livros, todos contam a mesma história e repetidamente com outros nomes, às vezes, mas é a mesma versão. Que existe o Pai, existe o Espírito Invisível, o Pai, e ele cria todo, o Pai, a Mãe, Jesus, aí eles criam tudo, vários pleromas e tal, aí criam a Pícia Sofia cria o Demiurgo e vai. Então tudo isso é realmente algo que está em todos esses livros, tá? Mas eu acho que o Apócrifo de João é mais fácil, e o Evangelho de Tomé também, que são frases de Jesus, e a maioria estão na Bíblia também. Então é isso daí. Eu vou continuar a leitura. E o Salvador respondeu a Maria,
encontrareis um entre 1000 e dois entre 10.000, pela consumação do mistério do primeiro mistério. E por isso eu trouxe os mistérios, porque todos no mundo estão sujeitos ao pecado e necessitam do dom dos mistérios. Os mistérios é o conhecimento do Pai, tá? E Jesus, ele fala repetidamente na Bíblia, no Evangelho de Marcos, de Mateus, de João, ele fala, ninguém conheceu o Pai, a não ser o Filho. E eu vim para fazer o Pai conhecido. Então isso já diz e mostra que o Deus que falou com Moisés na sarça ardente não é o Pai de Jesus. Uma que Jesus fala, ninguém viu o Pai, só o Filho. E o Pai é Espírito, o Pai não vai se manifestar num foguinho lá de uma sarça para falar, eu sou o que sou para Moisés. Até postei um vídeo, é que eu postei em inglês, não dá para vocês entenderem. Eu não falo inglês, mas tem um vídeo que ele fala sobre essa parte, eu sou o que sou, mas no hebraico, a tradução no hebraico, depois vocês pesquisem, eu serei o que serei. Não é eu sou o que sou, é o que o arconte ele é. E também ele aparece lá no Monte Sinai, fumega o Monte Sinai e mata as pessoas, se elas chegam perto do Monte Sinai, mata as pessoas porque elas fizeram um bezerro de ouro, aí manda matar e abre a terra para matar as pessoas, mata os egípcios. Esse não é o Pai de Jesus. Jesus fala, ninguém viu o Pai. Tanto que Isaías fala, eu vi Deus, viu a glória de Deus. Ezequiel viu, não é o Pai, tá? Qualquer coisa no Velho Testamento não é o Pai. São arcontes, são seres, deuses, mas não é o Pai de Jesus, tá? Então Jesus, ele é bem claro, ele fala, o meu Pai que me enviou, e vocês não conhecem o meu Pai. Porque se vocês conhecessem, vocês me amariam, mas vocês me odeiam. O pai da mentira é o pai de vocês. Aí eles falam, mas o nosso pai, o pai de Abraão tal. Eles falam, nem Abraão, nem vocês, ninguém conheceu o pai. E eu sou maior que Abraão, eu sou maior que Davi. Aí os caras queriam apedrejar ele e tal. Mas realmente é isso. E quando eu falo isso, a maioria das pessoas querem me apedrejar também. Se eu pudesse, se tivesse uma lei aqui, também eu sei que corrói, né? Quem é muito religioso, é difícil de ouvir isso. Mas assim, eu respeito tudo, eu estou só lendo e interpretando aqui um livro e trazendo a minha opinião, tá? Mas eu respeito a fé de vocês, tá? Não estou falando que seu Deus é um demônio, não, tal. Estou falando que não é o Pai de Jesus, é um Deus, mas não é o Pai de Jesus, tá? E isso é lógico, isso tá... Jesus fala isso abertamente no Novo Testamento, então... Não sei porque criaram uma Bíblia com Velho e Novo Testamento. Só devia ter o Novo Testamento e deixar o dos judeus para os judeus. Deixa lá os judeus com os livros deles e tal. Mas não deveria ser. Tanto que os judeus... não vou falar. Mas tudo bem. Vamos continuar. E disse Maria ao Salvador. Gente, vocês percebem que nesses livros... Porque, acho que o Almir perguntou, né? Por que foram proibidos? Porque é só as mulheres que falam. Tá vendo, Thaís? Você fala aqui, tá vendo? E é só as mulheres que falam nesses livros, e é só as mulheres, realmente, a maioria das mulheres que tem essa força de falar, de perguntar essa dúvida. O homem, às vezes, é menos de perguntar, de ter dúvida. Então, nesses livros, é Maria e Salomé, Maria e Salomão. Você vê, não tem... Os discípulos ficam quietos. Os discípulos que eu falo, os homens, né? Pedro, João, eles estão tudo aqui. Mas quem fala, quem interpreta é Maria. Imagina, 2000 anos atrás... O imperador romano lê uns livros numa religião que dá poder para as mulheres. Ele fala, não, imagina, tira isso daí, só pega os livros que dá poder para os homens, vamos manter o patriarcado aqui, que é o que tinha no judaísmo, que tinha na religião romana, na religião grega, em todas as religiões. Então a estratégia dos arcontes é tirar o poder das mulheres, tal, porque as mulheres têm a Sofia, têm essa intuição, têm esse poder divino aí. Então até hoje, por isso que eu vi uma entrevista no Danilo Gentili, tem uma freira lá, que o pessoal ficou falando que a freira é bonita e tal, e aí ela falando, eu sou esposa de Jesus, larguei tudo e tal. E no Apocalipse de Pedro, Jesus fala também desse negócio das freiras, ele fala, vai ter umas pessoas que vão falar que são esposas de Jesus, que vão ser a irmandade, que só por elas vão ver a salvação e tal. Ele fala, elas estão no erro, está no Apocalipse de Pedro.
eles estão no erro, tal, porque se eles conhecessem o que realmente é essa conexão espiritual, eles não fariam isso. Não é você ir lá, abandonar sua vida, ficar num convento, não. É você se unir numa cama nupcial mesmo e ter Jesus e o Pai na sua alma, mas se viver em liberdade, não preso ali a uma religiosidade. Eu fico até com dó, assim, porque realmente, mas são as pessoas que escolhem estar ali e renunciam por amor ao que elas acreditam, mas assim, a fé em Jesus é livre. Quando você vê que as pessoas ficam presas, isso é muito perigoso. Igual tem várias religiões que as mulheres ficam de véu, outras que as mulheres não podem, tem que cobrir o rosto, não podem estudar, não podem trabalhar. Isso é muito prejudicial, porque elas são seres humanos ainda mais poderosos que nós, homens. Quem é Leon? Quem disse isso? Não tem no meu livro, não tem isso não. Assim, no Evangelho de Tomé, tem o que eu expliquei quase agora. Que Pedro fala para Maria sair do nosso meio. E aí, Jesus fala, ela não precisa sair. Eu vou fazer com que ela se torne homem, um espírito masculino, como vocês são, completo. É o que eu falei. Existe a parte feminina, que anima, que é a da intuição, e existe a racional, que é igual ao nosso cérebro. Tem um lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo é emocional, o direito é racional. Gente, isso é biologia. E aí ele fala, eu vou fazer ela se tornar igual a vocês. Então essa questão de ser completo. Quando falar o homem ali, pode colocar no chat GPT que ele vai te explicar. Até uma inteligência artificial vai poder te explicar. A palavra em grego não é homem, é pleon, é tipo um ser completo, é uma plenitude. Então, vou fazer ela um ser completo, como vocês são seres, estão como seres completos. Não é que todos os homens eram, mas os discípulos tinham alcançado essa plenitude, o Pedro e tal. E aí ele fala, ela também, tanto que ela pergunta tudo aqui, fala e Jesus felicita ela e fala. Então esse é o contato. Tá lá escrito gnóstico, esse termo gnóstico ele foi criado, Júnior, 300 anos depois que eles falavam que aqueles que têm o conhecimento. Gnose é conhecimento divino, então não tem como ele ter escrito isso lá nas cartas, não tem a menção dos gnósticos na Bíblia na Bíblia comum, tá? Não tem, esse termo foi cunhado pelos bispos depois de 200 anos atrás, como um termo pejorativo, para falar aqueles que se acham que têm um conhecimento divino e os outros não. Porque nós gnósticos, nós nos achamos, tá? No gnosticismo a gente é muito estranho, assim, porque eu tento não falar isso, mas quando eu falo aqui, né, que Jesus fala, encontrareis um entre 1000 e 2 entre 10.000. Então, se eu em algum momento eu falar abertamente para vocês, olha, eu sou o único, em 1 em 1000 e 1 entre 10.000, porque eu tenho a gnose e vocês não têm. Se eu falasse isso, se eu chegar numa igreja e falar isso, ou chegasse lá 2000 anos atrás e falar isso, as pessoas iam falar, mas todo mundo é cristão e você se acha superior a nós porque você medita, porque você fala que você ouve a Sofia, porque você fala assim. Então, tipo, isso é um termo, aí as pessoas falam, o que se acha, o que se acha o conhecedor. Aí, gnóstico é um palavrão. Eles xingavam eles, os gnósticos tal. Mas eles não se chamavam de gnósticos, eles se chamavam de cristãos. Porque Jesus nunca se chamou Jesus o Cristo. Os cristãos, esse termo cristão veio depois. Paulo, eles colocam que é crisma, por isso que tem crisma na igreja evangélica. Crisma é ungir, é unção, é quem tem o Espírito Santo. Então, você ser um Cristo é você ter essa unção, que é a Sofia, que é o Espírito Santo, você ser um ungido. Por isso que fala o batismo com o Espírito Santo. Aí você tem na Igreja Católica o batismo nas águas e a crisma, não é? Que eles falam que é o batismo com o Espírito Santo, que é quando você é ungido. E aí você se torna um cristão. Nós, gnósticos, acreditamos só no batismo do Espírito Santo. Nós não acreditamos no batismo nas águas. A gente não tem. Eu não vou falar para vocês, vem aqui, alguém quer ser gnóstico, eu vou jogar você no rio para você nascer de novo, perdoar os pecados. Porque os pecados são coisas dos arcontes, da lei de Moisés.
Se não tem uma lei, não tem um pecado. Então Jesus, ele tirou a lei. E ele fala, a única lei é a que eu deixei para vocês. Qual que é? O primeiro mandamento de Jesus. Ama a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ama o próximo como a ti mesmo. Então a única coisa que eu vou falar para você é, ame ao Pai acima de todas as coisas, ame a si mesmo, e depois que você amar a si mesmo, você ama o próximo. Porque se você não amar a si mesmo, como você vai amar o próximo como a ti mesmo? Se você se odeia, você vai odiar o próximo. Porque muita gente se odeia. Muita gente não sabe se amar. Então primeiro você tem que aprender a se amar, para depois amar o próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquela pessoa que aparece precisando para você. Não é seu pai, sua mãe, sua vizinha, as pessoas que estão do seu lado. É você tá andando na rua, alguém caiu, você ajuda. Você tá andando e vem um próximo. E você ajuda alguém, foi assaltado ali, você ajuda. Alguém está precisando de dinheiro, você ajuda. Por isso que Jesus falou, leva 2 túnicas. Uma é para você e uma é para a pessoa que aparecer precisando. Esse é o ponto, tá? Então as pessoas não sabem nem se amar, nem amar o próximo. E elas não sabem nem que é o próximo. Então o problema das pessoas é a falta de conhecimento das pessoas, né? Nossa, né? Porque eu sou pessoa também. Então eu tô aprendendo constantemente, a gente tá aqui para aprender, eu tô lendo aqui, eu tô lendo e tô aprendendo de novo. Li isso aqui há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu tô lendo aqui de novo. Eu uso isso aqui para aprender, relembrar e compartilhar com vocês. Eu não tô ensinando, eu não sou um mestre aqui, não quero dizer que eu sou melhor que vocês, mas você entende que esse é o pejorativo? Você deve estar pensando aí, você é melhor do que eu, mas tipo, você se acha melhor do que eu porque você leu esse livro. Então, nessa época, as pessoas chamavam as pessoas de gnóstico porque eles achavam que eram melhores do que alguém que lia só os livros de Paulo, e aí lia o livro que era um livro secreto de Tiago. E até no livro secreto, Jesus fala, tem vários livros que ele deu para Tiago, que ele falou, não compartilha com ninguém, era só para você. Alguns foram compartilhados. Pensa assim, Jesus é o criador de todos os universos. Hoje a gente sabe que existem multiversos, né? Quem já viu a Marvel é isso. E no gnosticismo fala de multiversos, multiverso. A gente tem vários universos. Ele vem pra cá. Aí você acha que ele só ia falar aquelas parábolazinhas ali em 3 anos para os discípulos, e depois que ele ressuscitou, que ele virou, abandonou esse corpo miserável, desceu no inferno, acabou com tudo lá no inferno, tirou lá Adão e Eva lá do inferno, lá jogou. Aí você acha que ele ia vir falar com os discípulos e não ia ensinar nada misterioso para os discípulos. E os discípulos não iam ter nenhuma dúvida. Entendeu? Só tem lá nos Atos dos Apóstolos que Jesus falou com eles ali e subiu. Aí tem o livro Pia Sofia que Jesus ficou 11 anos falando com eles. Ensinou muita coisa. Tem outro livro que fala que Jesus falou com Pedro sozinho quando Jesus estava sendo crucificado. Tem outro que Jesus, quando ressuscitou, falou com Tiago sozinho. Então são livros, assim, na minha mente, não dá para alguém inventar isso. E se alguém inventou, eu queria conhecer essa pessoa para falar, caramba, você é o cara, porque você conseguiu inventar uma história dessa há 2000 anos atrás, um diálogo desse entre Maria e Salomé e Jesus, e colocar. Porque se alguém fosse inventar, a pessoa ia colocar Pedro falando. Você entende? Se alguém fosse inventar esse livro aqui, a pessoa ia colocar, João perguntou para Jesus, João perguntou, tal. Ninguém, em sã consciência, 2000 anos atrás, iria inventar o livro e ia colocar a Maria falando. Entendeu? Maria perguntando e Jesus felicitando Maria. Ó. E aconteceu que quando o Salvador ouviu as palavras de Jesus, felicitou-a calorosamente. E aí você acha que as mulheres não entrarão no reino de Deus? Esse livro aqui está falando que as mulheres não entrarão no reino de Deus. Não faz sentido, entendeu? E se você escrevesse isso, as pessoas iam te perseguir. Então quem em sã consciência iria inventar isso para ser morto, para ser perseguido? Falando sobre Jesus, Jesus ensinando e os discípulos calados e as mulheres acima dos discípulos, porque a Maria está acima de todo mundo. Jesus só fala com ela. Tem uma parte desse livro que Pedro fala, Jesus, fala para Maria deixar a gente falar um pouquinho, porque só ela fala. E Jesus não ousa, o Pedro não ousa interromper Maria. Ele chega, pede para Jesus, aí Jesus fala, Maria, dá
Dá um espaço de voz, igual na série lá, dá espaço de voz para Pedro, para João aí. E tem hora que Pedro fica com medo de falar com Jesus, que fala, João, fala com Jesus aí. Eles tinham, não é medo, mas eles tinham muito temor a Jesus, muito respeito. Não era que eles achavam que Jesus era um profetinha, não. Eles entendiam que Jesus é a luz, que criou tudo. E se você não entender isso e achar ainda que Jesus é alguém que está ali crucificado numa cruz, você vai na igreja e vê aquele Jesus sofrendo ali, cheio de sangue ainda, com uma coroa de espinho e com a cara, sabe, aquela cara de sofrimento. Jesus ressuscitou e ele nem era esse corpo era só uma casca para ele. Ele é a coisa mais que Jesus mais veio para cá, que ele queria logo era se livrar desse corpo fraco e voltar até a forma dele, que ele é luz. E é por isso que quando ele entra, antes do batismo ali do Jordão, né, esses livros contam, que ele não era o Cristo, não era ungido. Ele só vira o Cristo vivo quando ele é batizado no Jordão, que vem a pomba, que vem o Espírito Santo e entra. Que dali entrou Jesus mesmo dentro do corpo. Entrou o Cristo, ele se tornou vivo. E aí, quando ele ressuscita, ele se livra desse corpo, porque o corpo era uma barreira para a luz. E aí ele se torna uma luz e aí consegue falar com os discípulos abertamente. Porque até a barreira, igual eu tô aqui falando para vocês algumas coisas, que o meu corpo impede. Porque o meu raciocínio é tão lento, porque o cérebro, ele depende do que o cérebro faz, tal, do meu cansaço. Eu tô aqui, já tô cansado de ficar sentado. Mas quando eu for luz, eu vou poder falar, a gente vai ficar lá viajando o mundo inteiro ali, tá em outro lugar, se despir desse corpo. O que impede a gente é esse corpo. Sempre a gente tá limitado, principalmente a questão do medo, da possessividade e tal, que é o que vem da carne. A gente tem que se despir disso. Ai, falei demais, né, gente? Sim, mas morrer é lucro. O que vocês estão falando aí? Que eu não estou conseguindo ler, tô falando demais aqui. Vamos continuar o livro. Esse livro é muito bom. Gente, leiam a Bíblia Agnóstica Proibida, é o melhor livro do mundo, tá? E disse Maria ao Salvador, Senhor, antes que tu viesses à região dos arcontes e ao mundo, nenhuma alma havia alcançado a luz? E o Salvador respondeu a Maria, em verdade vos digo que antes da minha chegada, nenhuma alma havia chegado à luz. E agora que eu cheguei e abri os caminhos da luz, os que forem dignos dos mistérios receberão os mistérios para chegar à luz. E Maria disse a Jesus, preste atenção, Senhor, eu pensava que os profetas haviam chegado à luz, haviam alcançado a luz, tá vendo? Então todo mundo achava que os profetas, Davi, Isaías, Moisés, Miqueias, tinham alcançado a luz, conheciam a luz, eles não conheciam a luz aqui é o Pai. Ninguém conheceu o Pai, nem profeta, nem ninguém antes de Jesus, nem João Batista, entendeu? Só Jesus. E aí Jesus abriu o caminho e trouxe os mistérios para a gente chegar à luz. Ele vai explicar isso agora. Então isso é muito disruptivo, é muito difícil das pessoas entenderem. Então, o meu trabalho aqui é trazer esses mistérios que foram perdidos. Jesus trouxe, aí tentaram esconder, eu estou tentando revelar de novo. Isso eu acho muito difícil, porque a gente é condicionado, e quando eu comecei a ler isso com 15, 16 anos, eu era muito evangélico, assim, eu era da igreja Renascer, eu ia na quadrangular, eu expulsava demônio, curava, ajudava os moradores de rua, tal, tinha muito... Eu achava que você tinha que trabalhar, fazer... Eu gosto de expulsar demônio, eu achava que eu era um Superman. E aí um professor meu, eu acho que eu já contei outras lives, mas acho que vocês são novos seguidores e não conhecem um pouco da minha história. E aí eu tinha 15, 16 anos, na escola eu ajudava, orava pelas pessoas, as pessoas vinham pedir ajuda e tal, expulsava demônio dentro da escola. E aí um professor meu, o Miguel, eu lembro até hoje, eu tinha 15 anos, eu tava
ele era professor de física no laboratório. Aí todo mundo foi embora. Aí ele falou, Anderson, fica aqui um pouquinho. Aí ele me chamou para sentar e falou, Anderson, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E vindo dele, eu senti um elogio, porque ele era muito inteligente, ele dava aula até na USP, passou em primeiro lugar no concurso do IBAMA, depois foi para tinha sido do Exército, sargento do Exército, ele era muito inteligente. E aí ele falou assim, mas você lê muito a Bíblia, você fala muito de Deus para as pessoas, mas você acha que tudo sobre Deus está em um livro só, está na Bíblia. E ele fala, e Deus é tão grande como tudo sobre um Deus estaria em um livro só. Aí ele falou para mim, existem livros que descobriram agora em 1945 que trazem outras palavras de Jesus, além da Bíblia, que ficaram escondidas. E aí você deveria conhecer. Ele só falou isso. E eu não, é o que eu lembro, né? 25 anos atrás, 40 anos. E aí eu tinha 15 e eu namorava uma menina, mulher, de 23 anos, porque eu era muito inteligente, muito sério. Eu era muito sério, eu nem dava risada assim. Eu falava muito bem. Hoje eu só brinco. Mas porque eu era muito religioso. Então, se você falasse que pecou, eu ia falar que você tinha ido pro inferno. Pra mim era tudo assim, eu julgava muitas pessoas, tal, porque eu era santo, tal. E aí eu falei pra Isabel, pra minha ex, e falei assim, então, o professor falou que tem uns livros, tal, que encontraram, pesquisa pra mim, livros apócrifos, livros isso, tal. Ele tinha explicado. Aí ela trabalhava na Grow, uma empresa de brinquedo, né? Porque eu na época era muito pobrezinho, não tinha impressora, não tinha computador. Aí ela imprimiu pra mim umas folhas de sulfite. Aí nessas folhas tinha o Evangelho de Filipe, acho que o Evangelho de Tomé, e tinha um livro que eu não acho até hoje. Tinha uns 2 livros que falavam sobre um caçador de demônios. Tipo, era a história dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E aí tinha um caçador de... E eu adorava expulsar demônio. Aí eu comecei a ler e achava muito legal. E aí no Evangelho de Filipe, o Evangelho de Filipe acho que é o melhor livro. Depois de Pis Sofia, não, até antes de Pis Sofia, o Evangelho de Filipe é o melhor. É o mais difícil de entender, mas é o melhor livro que eu acho. Não sei se foi porque é o primeiro. E é só, não é Jesus falando, é Filipe lá, nem sabe se é Filipe também. Alguém que está falando, mas coisas bem espirituais. E aí ele fala sobre revestir da luz perfeita da câmara nupcial, e da Sofia, da mãe de Jesus e Maria Madalena. E aí ele fala que as potências malignas estarão ao serviço dos santos depois de serem reduzidas à cegueira pelo Espírito Santo. Porque um dia um discípulo pediu ao Senhor uma coisa desse mundo, e o Senhor Jesus disse para ele, pede para tua mãe, e a tua mãe te dará as coisas de outra. Eu entendi isso com 15 anos. Aí eu falei, eu tenho que falar com o Espírito Santo. As coisas do mundo eu tenho que pedir para o Espírito Santo, para a Sofia. E eu coloquei isso na minha cabeça, porque eu já falava com o Espírito Santo, eu tinha muita fé no Espírito Santo. E aí eu, já era. Aí para mim tudo era o Espírito Santo. Porque as pessoas não oram para o Espírito Santo, as pessoas oram para Pai, para Jesus. Normalmente você fala, Jesus, eu quero um carro, Jesus, eu quero uma casa, Jesus, eu quero Pai, eu quero isso, tal. E aí nesses livros eu aprendi como orar. Eu aprendi, quando eu quero uma coisa do mundo, eu peço para o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, faz passar na faculdade, me dá um carro, tal. Espírito Santo, eu preciso de poder. E aí, quando eu quero algo espiritual, quero sabedoria, eu peço para o Pai. Quando eu pequei e tal, erro, aí eu falo, Jesus, intercede para o Pai, porque Jesus é o nosso advogado. E eu falo, Jesus, intercede. Comecei a aprender. E eu não esqueço, porque daí eu estudava muito, mas eu queria fazer outras coisas. Aí eu falava, Espírito Santo, quero isso. E tudo que eu falava para o Espírito Santo, ele fazia. E é muito legal. E aí eu comecei a orar pelas pessoas para expulsar o demônio, quando alguém vinha, né? Porque eu ia na igreja e as pessoas já sabiam que eu gostava de expulsar e tal. E as pessoas falavam, tem uma pessoa que tá com um problema assim, então você pode orar? Aí eu comecei a orar, mas não de uma forma como eu fazia antes. Eu comecei a falar com o Espírito Santo. Então, teve um dia, aí eu vou contar, porque hoje eu postei um negócio de invocação do mal, eu tô com um livro de invocação do mal que o professor de inglês me emprestou, e aí eu vou ler ele e vou relembrar das minhas histórias. Aí quando eu expulsava o demônio, aí eu falava, Espírito Santo, amarra ele. Aí na hora a pessoa colocava o braço para trás. Aí eu falei, Espírito Santo, faz ele ficar de joelho. Aí na hora a pessoa ficava de joelho. Então isso era muito legal.
Porque eu entendia, e isso me aumentou muito minha fé, porque se quando eu estava vendo uma pessoa possessa ali, e eu falava Espírito Santo, amarra o demônio, e ele amarrava, ele tinha todo o poder sobre, igual estava no livro mesmo, que no livro de Filipe, eu até postei, depois vocês veem esse vídeo que eu fiz do trailer do Invocação do Mal, eu postei essas partes que tem no Evangelho de Filipe. Aí o demônio caía e tal. Aí eu falei, se eu falo isso e os demônios obedecem, quando eu falo, Espírito Santo me faz passar numa faculdade, me faz ter um emprego em tal lugar, também é a mesma coisa. Então eu tenho tanta fé, por isso que eu falo, quando eu falo alguma coisa, eu falo, Espírito Santo, faz isso. Como se fosse natural, como se fosse quando eu estava expulsando o demônio. Então isso é muito bom para você ter essa experiência visível, porque aí quando é no invisível, você sabe que ele tem essa fé. Por isso que Jesus fala, você tem que pedir as coisas crendo que já aconteceu, crendo que vai acontecer como você pede. Então isso sempre foi muito legal. Vocês estão discutindo aí, né? Eu não jejuo não, meu amigo. Tem uma parte que Jesus fala até ali hoje no Evangelho de Tomé, que ele fala, deixe que o noivo e a noiva, quando saírem da câmara nupcial, jejuem. Que eles falam, devemos jejuar, devemos orar. Você só tem que jejuar e orar quando você não está unido, quando você não está com o noivo e a noiva completo. Aí você tem que jejuar para que você consiga se afastar do mundo do desejo. Você está com muito desejo carnal, vamos dizer assim, né? Você está muito apegado ao corpo e sem o espírito, sem Jesus. Aí você jejua para você controlar esses impulsos, para você conseguir unir a Sofia, o Espírito Santo. Então eu já cheguei num ponto que eu não preciso jejuar, mas quando eu era novo eu jejuava, porque antes minha testosterona estava lá no alto. Aí você tinha que jejuar. Mas tudo é uma fase das pessoas e você tem que se conhecer para saber se você tem que jejuar, orar ou não. Mas jejuar e orar igual as pessoas fazem não é o ideal. O ideal é você meditar. Se você olha para dentro e se conhece e você fala, Espírito Santo, vem, Espírito Santo me enche, e você clama, ele vai te encher e te preencher e ele se une à sua alma e aí o corpo não tem poder. Por que o corpo tem poder, a carne, né, os desejos? Porque sua alma está fraca. Então, o espírito falso, os demônios e o corpo, todos se unem contra você. Quando chega o Espírito Santo, ele te dá força para sua alma e ela é a força. Aí você tem a luz e aí os demônios, os poderes, o corpo, a carne, ninguém consegue te desencaminhar. Por isso que fala assim, tem o fruto do Espírito, que é bondade, longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio e tal, quando você tem as obras da carne, né, que lá tá na Bíblia. Então, quando você tá cheio do Espírito Santo, essas obras passam. Não é que você nunca vai ter desejo ou fazer, você faz porque você quer ou não. Você tá lá, mais uma hora você volta pro seu centro, fala, Jesus, tal. A gente não acredita em pecado, tal, que nós fizemos. O único pecado é você trair sua mulher, o adultério, porque é uma coisa realmente espiritual. O resto são tudo coisas carnais, tá? Todas as coisas do mundo são do corpo. Então Deus não está ligado no corpo. Deus não é espírito. Então nada... Como é que se diz? Nada que você faz no corpo. Eu quero fazer uma tatuagem. Isso não é pecado ou não. Porque isso está fazendo o corpo dos arcontes. Eu posso arrancar um dedo meu que isso não vai fazer diferença. Agora, quando eu casar, se eu caso com uma mulher, aí isso sim é uma união espiritual. Aí isso se impacta o pai, o espírito, porque eu sou um espírito e uma alma. Quando eu me uno à minha esposa, se Deus quiser eu vou ter uma ainda, aí isso é uma união, aí eu viro um só. Aí no momento que você quebra isso, traindo, fazendo, aí você está fazendo algo contrário ao pai, que é espírito, a Jesus, ao pai, porque aí a Sofia une Jesus, por isso que Jesus fala, o que Deus uniu não separe o homem, tá? Porque se Deus trouxer uma mulher para mim, foi ele que trouxe. E aí, se eu fizer alguma coisa para separar, eu tô quebrando e saindo da vontade de Deus. Isso é pecado. É você sair da vontade de Deus. Agora, Deus não criou o meu corpo. Então, se eu fizer uma tatuagem aqui no pescoço, isso não tem problema, tá? Ou se eu beber um álcool, isso vai fazer problema para minha saúde. Eu vou ficar tonto, meu rim, meu fígado e tal. Mas isso não vai tocar o espírito. Agora, eu trair a minha esposa...
Aí a traição, tal, isso aí você tá indo contra o que Deus uniu. A única coisa que tá escrita é que Deus une é o marido e a mulher. Então você não pode quebrar isso, tá? Entenderam? Eu já fiz 1 hora de live, vou fazer outra só amanhã. Se vocês tiverem dúvida, depois peçam, perguntem. Os animais, se são criação do pai? Não, são criações dos arcontes também. Tudo o que está aqui na Terra que é físico, o pai é espírito, ele não cria coisas materiais. Mesmo esse universo que a gente tem, as estrelas, os planetas, não são criação do pai, são criação da Sofia, tá? Mas é que assim, o pai, ele é luz. Então a luz, ela é fóton, né? Vamos dizer assim no termo de física. O que é a luz? São um monte de fóton. O que é a matéria? É átomo e elétron. Então não tem nada a ver com fóton. Fóton é uma coisa totalmente separada. Nós somos feitos de hidrogênio, de água, oxigênio, que é isso. O que é fóton, isso é uma partícula separada. É como se a luz não cria matéria. E aí a matéria vem da Sofia, que é a falta e ausência do pai. Isso é física. Tchau, gente. Boa noite. Depois eu volto amanhã lá te fazer uma outra live. E vou fazer só 1 hora por dia, porque se eu faço 2 mais tempo, aí eu canso, aí eu fico 2, 3 dias sem fazer. É melhor fazer meia hora mais todo dia do que ficar 2, 3 horas aqui fazer e depois aí eu penso que eu fiz muito, aí eu uso minhas, quebrado pra postar, aí fica uma semana sem fazer, porque eu sou preguiçoso, gente. Eu quero jogar videogame daqui a pouco, assistir um filme, tava assistindo os geração V, porque vai sair o The Boys de novo. Estado diagnóstico é você poder viver no mundo, gente, mas você ser espiritual. Tá bom. Nós não somos feitos de água. Na água não tem oxigênio. A água não é H2O, se o meu corpo é 70% de água. Mas tudo bem, você que é médico, meu amigo. Tá bom, desculpa. Tchau, tchau.